Nosso orçamento para este ano já se esgotou. E agora, Daniel Mestre, como é que a gente ajuda o amigo ouvinte a contornar essa objeção? Acho que o primeiro ponto, Lê, é ver se essa objeção ela é uma objeção real ou é uma cortina de fumaça, ou é uma dispensa. Né? Acho que o modo mais legal de fazer isso é você isolar o budget. Né? Então, cara, se você tivesse orçamento disponível para resolver esse problema, você resolveria isso agora? Né? Então você tira o dinheiro do ponto central e você verifica se ele está simplesmente te dispensando com uma desculpa que é muito boa e muito fácil de usar em dezembro, né, que está no piloto automático, que ele está falando para todo mundo, e coloca ele para pensar no problema de fato, na sua solução. Né? Se você consegue ter uma resposta do tipo, cara, é uma coisa que a gente precisa resolver, isso daí tá na pauta do ano que vem e tudo mais, você tem uma possibilidade de repente, trazer um compromisso para dezembro, assinar contrato, já avançar a parte burocrática e tudo mais, e começar pagamentos em janeiro, com o budget do ano que vem. Né? Mas isso, lembrando, se você conseguir fazer com que ele concorde que esse problema, né, o problema que você resolve é uma prioridade. Né? Aí você pode usar essa estratégia. É importante, nesse momento de dezembro, Lê, a gente conseguir entender o que a gente aperta para fazer assinar esse ano e o que a gente simplesmente marca follow-up para o ano que vem. Porque se a gente tentar puxar todo mundo para dezembro, talvez a gente, por forçar a mão um pouquinho, a gente tome um não de alguma coisa que, se eu tivesse deixado para janeiro, fevereiro, viraria um sim. Né? Então eu preciso tomar cuidado com o que eu faço ali no desespero de repente trazer coisa para 2025, eu acabar secando os meus leads do primeiro trimestre, porque prospectar em janeiro vai ser difícil, vai ter uma galera de férias, é um mês curto, fevereiro também é mês curto e tudo mais. Então, a gente tem esse desafio. Se eu gasto todos os meus leads tentando antecipar a tomada de decisão, antecipar tempo médio de fechamento e tudo mais, o que pode acontecer é eu começar janeiro, fevereiro com o meu pipe zerado. E aí o meu Q1 vai pro abraço. Né? A gente já não tem mais muita coisa para fazer ali, dependendo do seu tempo médio de fechamento. Então, avalia direitinho, né? Se você está colocando em fechamento em dezembro, tentando jogar essas técnicas que a gente está apresentando aqui em pessoas que estão mais próximas de fechar. Se você for tentar fechamento antecipado, urgente, em clientes que ainda não estão prontos para comprar, principalmente nesse momento, a chance de você tomar um não, e aí esse não pode se estender para janeiro e fevereiro, onde talvez você tinha 90% de chance de fechar, isso vai atrapalhar bastante o seu Q1, né, Lê? Eu concordo com você na forma como a gente pode contornar essa objeção, né, trabalhar realmente ali, de repente trabalhar o ROI imediato, de repente justificar, olha, cara, tem como a gente encaixar esse projeto? Pô, a gente tá falando já um tempo, né? Então, pô, será que a gente não consegue um budget extra, um orçamento extra? Isso eu concordo. Eu concordo também com o lance de você não forçar muito a mão para você não esgotar teu pipeline na virada do ano. Eu só não concordo, né? E óbvio que aqui é um debate, né? A gente tá conversando. Eu só não concordo que janeiro é mês curto, cara. Eu acho que janeiro ele é um mês como outros, né? Ele tem 31 dias, né? Se você ignorar ali dia 1º, dia 2, ele vai ter 4 semanas úteis, assim como dezembro. Eu acho que existe sim o fator das pessoas estarem em férias, principalmente quem é pai e mãe, né? Férias escolares, então às vezes a pessoa acaba viajando em janeiro, aí isso pode ser um fator que complica um pouco,
que encurta o mês, mas não são todos os decisores, não são todos os clientes que têm essa característica. Agora, fevereiro é um mês curto e ele tem carnaval, então aí realmente a sensação é de que falta dias pra gente bater a meta, entendeu? Aí é uma pedreira maior. Mas o ponto que eu concordo com você é de você não puxar tudo, né? Você, a não ser que a sua meta esteja muito longe, não é interessante você, como vendedor, querer antecipar tudo para virar o ano zerado. Porque virou, beleza, dia 5 de janeiro, né? Segunda-feira, você vai ter que correr atrás de oportunidade para o teu mês, tá? Próxima objeção, Dani. A próxima objeção ela é clássica. Vamos deixar para avaliar isso em janeiro. Daniel, vamos deixar para avaliar isso ano que vem, né? Traduzindo, pode ser assim, eu tô cansado, tô pensando ali nas festas, né, peru, chester, tender, falei que eu sou um cara do tender no episódio anterior, né, tender com abacaxi, queijo brie, nossa, coisa maravilhosa. Quero tirar férias, não quero pensar em coisa nova, é isso que tá por trás dessa objeção, né. Cara, e aí, como é que a gente faz para lidar com essa objeção que ela não deixa de ser uma procrastinação da ação, né? Como é que a gente faz para lidar com essa objeção, meu amigo Daniel Mestre? Pois é, Lê, às vezes o pessoal já tá cansado de tomar decisão, já tá com o olho mais nas festas, nas férias. As férias escolares já chegaram, os decisores estão com as crianças em casa, já não tem mais fôlego para lidar com decisão, né, Lê? Mas vamos lá, cara, de que forma a gente pode usar isso, né? Usar essa objeção para de repente trazer algum tipo de insight ali para o decisor. Eu acho que uma boa se a gente só decidir em janeiro quando de fato a gente começa a rodar, quando de fato você começa a ter resultado. Dependendo do tipo de negócio que a gente está falando, talvez jogar a decisão de dezembro para janeiro vai fazer com que o Q1 a gente não consiga utilizar. Né? Se a gente está falando de um software, se a gente está falando de alguma coisa que tem um tempo de implementação e tudo mais, vai depender de treinamento, tem etapas aí a serem executadas, de repente a gente só vai começar a ver retorno desse negócio no segundo trimestre. Né? Então a gente pode conversar com ele de tipo, cara, não é melhor a gente tomar a decisão agora e a gente já começar a colher frutos no ano que vem, de janeiro a dezembro? A gente já começar isso daí sem perder o Q1, né? Será que faz sentido? Outro ponto, e também alinhado à nossa objeção número 1 ali, a gente pode trazer a pergunta de se existe budget de 2025 ainda. Muitas empresas têm o budget estabelecido ali, o cara fica chorando desconto para todo mundo o ano inteiro, e ele nem consegue gastar tudo que ele tinha. Às vezes ele não conseguiu fazer tudo que estava no planejamento estratégico e tal, e ele está com um dinheirinho sobrando ali. E se a gente fala assim, cara, não é melhor a gente tomar decisão esse ano e você de repente fazer esse pagamento com o budget que você ainda tem em 2025 para colher um resultado em 2026, do que abrir mão desse dinheiro. Se você não gastar o dinheiro de 2025 em 2025, além de você perder esse dinheiro, em 2026 você corre o risco de receber menos dinheiro. Né? Se você não conseguiu gastar tudo que estava previsto, eles vão diminuir o seu dinheiro no ano seguinte. Então não dá para a gente raspar o tacho desse orçamento aí que pode estar sobrando em outras áreas e tudo mais, e fazer esse investimento agora para ter o resultado durante janeiro a dezembro do ano que vem. Né? Então, ao invés de fazer ele procrastinar a decisão, a gente mostra os impactos positivos de antecipar a decisão. Né? Ter as coisas já de janeiro a dezembro, né? Você tem o ano inteiro da solução rodando e poder usar o dinheiro de 2025. E em alguns casos, outra coisa que pode ser feito, né, é você ter ali uma entrega rápida, né? É uma entrega rápida para ajudar o cliente. Falar assim, cara, tá, eu fecho, né? Fecho em dezembro
eu tenho uma entreguinha, uma demonstração em dezembro, mas eu entro janeiro já com a decisão tomada, já com o projeto andando, já com as reuniões agendadas, já com a mercadoria a ser entregue, enfim, tentando adivinhar, né, o que o amigo ouvinte trabalha. Eu acho que o lance de você antecipar a decisão, entende? Então, tipo assim, ó, seria mais ou menos assim, ó, Daniel, eu entendo que janeiro parece um bom momento para iniciar, mas os resultados que você busca em 2026 dependem de um ponto de partida sólido. Então, o lance vamos fechar agora e aí a gente começa em janeiro, né? Então, é uma forma de você contornar essa objeção. Lembrando que essa objeção, para mim, ela é muito mais leve do que a anterior, né? Se o cliente fala assim, vamos deixar para fechar isso no ano que vem. Eu não vejo isso com uma resistência tão grande quanto meu orçamento acabou. Meu orçamento acabou, ela é uma objeção de fato mais casca grossa de ser respondida, né? Convertida, né? Uhum. E aí a gente entra na terceira, né, Dani? Os principais decisores estão de férias, ou os principais decisores estão com agenda lotada, estão participando de evento, estão indo em cliente e tal. Cara, e aí, né? O que a gente faz nesse caso, Dani? Acho que o primeiro ponto, né? Se você está em momentos de prospecção, se você está em topo de funil, mapear quem realmente precisa estar na mesa para tomada dessa decisão, né? Então é uma boa. Se ele está usando isso como objeção, é uma boa forma de você tentar mapear. Beleza, quem que precisaria estar? Quem que está com a agenda lotada, que está de férias? Quem são essas pessoas? Às vezes você percebe que não é os principais decisores, é um cara, né? E aí você mapeando de repente a volta dele de férias e tudo mais, você consegue já deixar janeiro uma data reservada para conversar com esse cara. Né? Não tem como ele tomar decisão de férias, você não vai querer forçar uma reunião com uma pessoa que está de férias, né, Lê? A sua chance é muito baixa de ser bem recebido. Agora, você já conseguir cavar um compromisso em janeiro, já conseguir marcar uma reunião, você conseguir mapear as coisas, né? Utilizar essa objeção para ter um mapeamento melhor de quem são os players importantes para essa decisão, pode ser uma boa, né? Você não vai conseguir, talvez, fechar em dezembro, mas você saiu mapeado, você sai com um compromisso já marcado, que pode ser útil para começar o ano já direto com quem decide, né, Lê? Exatamente, exatamente. E vale também o amigo ouvinte dar de repente, assim, testar, né? Testar realmente, assim, cara, mas e se a gente fizer uma reunião mais curta? Óbvio que se a pessoa tiver de férias é complicado. Agora, a agenda superlotada, pô, e se eu fizer aqui uma apresentação ao invés de 45 minutos, a gente for bem focado em 10 minutinhos, assim, pra gente, a gente se conhecer, a pessoa ficar à vontade, perceber que, né, a nossa empresa existe, que a solução existe, e aí vocês tomam a decisão internamente. Então é uma forma de vocês criarem ali um momento mais rápido, mas que você consiga trazer ali o decisor, né, para dentro do jogo. A maior parte das empresas que a gente interage, principalmente olhando para os mentorados lá no programa de aceleração, Dani, as pessoas de fato, né, os clientes dos nossos alunos, eles de fato acabam estando mais ausentes pelo motivo férias em janeiro. Dezembro tem essa característica de reta final, né? E por exemplo, o amigo ouvinte deu play nesse podcast para ajudar nessa reta final. Então, o teu cliente, ele também está nessa reta final. Né? Ele também quer, por exemplo, ajustar certas coisas. Eu vou dar um exemplo real. Ontem eu estava falando com o Dr. Gabriel, nosso advogado, sobre um assunto específico. Aí eu perguntei aí, como é que tá? Ele falou assim, cara, o que os meus clientes não quiseram fazer de janeiro a novembro, eles estão querendo fazer em dezembro, né? Então, percebe, para um escritório de advocacia, ele está nesse sprint final, isso quer dizer que outros negócios, os negócios dos seus clientes também vai estar nesse mesmo movimento. E aí a gente entra na quarta objeção, Dani, que é a seguinte: estamos focados no planejamento estratégico para 2026.
E aí, Dani? Aí entra a sua capacidade de se enfiar no planejamento estratégico, né? E falar assim, cara, e como vocês estão planejando resolver esse problema? Será que não é legal a gente marcar uma reunião de levantamento de necessidade para eu poder te passar um orçamento e você saber exatamente quanto você precisa no orçamento de 2026 para resolver esse problema de cabo a rabo, com a melhor das alternativas, né? Então, pode ser uma forma de você ajudar no planejamento estratégico. Você fala, cara, se você me permitir fazer uma reunião com você, eu não só consigo te passar um orçamento para você colocar, né, para você saber quanto custa, quanto eu já consigo te falar onde a gente consegue entregar resultado, em que tipo de solução, que tipo de ROI a gente consegue trazer para você dentro do que você precisa resolver, né? Dentro das prioridades que você tem para o ano seguinte. Eu acho que é a capacidade de você se mostrar como um parceiro estratégico de fato, tá? Então, não é, faz o planejamento aí, depois volta a conversar comigo e ele, de repente, orçou errado quanto custava resolver esse problema, né, Lê? Então, Exato. cara, se coloca ali como um parceiro estratégico, cara, que outros problemas você tem que, de repente, eu consigo ajudar você a resolver e vai para cima, cara. Já tenta trazer para ele orçamento para ele saber se está sendo orçado e planejado em cima de realidade ou não, né, Lê? E às vezes um argumento bem... É um argumento bem simples, mas que faz o cliente pensar fora da caixa. Você tira ele do piloto automático, né? Então, seria mais ou menos assim, ó, Daniel, eu sei que vocês estão planejando aí 2026. E é justamente por isso que a gente precisa conversar agora. Olha só, Daniel, nossa solução ela é peça-chave que vai garantir que o seu planejamento que você está desenhando no ano que vem seja executado com sucesso e que alcance novas metas. Olha só, né? Eu estou simplesmente pegando a objeção e falando assim, cara, é por isso mesmo que a gente tem que conversar, é por isso mesmo que a gente tem que fechar, é por isso mesmo que a gente tem que, né, enfim, dar o próximo passo. Isso, quando a gente fala de objeção, turma, o cliente ele está acostumado a usar essa objeção e funcionar. Então ele está falando isso para você, mas ele está falando isso para os outros fornecedores dele. E a maior parte aceita. Porque não é a maior parte que dá play no podcast, não é a maior parte que faz parte de uma, né, que participa de uma mentoria de vendas. Não é normal treinar vendas. Infelizmente, né, Dani? Deveria ser algo básico, mas não é. Então você que está aqui escutando esse podcast, você que é nosso aluno no programa de aceleração ou na Academia Super Vendedores, você já está na frente dessa galera. Então na hora de contornar a objeção, você tem que tirar o cara do eixo. Fazer o cara pensar. Né? Então uma frase simples, como eu acabei de dizer aqui, é uma forma do cara, pô, peraí. O Leandro nunca... Eu nunca ouvi isso de ninguém, só do Leandro. Então, estamos focados no planejamento, não é uma desculpa para não te receber, para não, de repente, não fechar negócio com você. E aí, curtiu esse conteúdo que tá aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu já quero fazer o convite para você clicar no primeiro link para você assistir este episódio completo lá no canal do Papo de Vendedor. Segundo convite é para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o melhor treinamento de vendas para te ajudar a acelerar os seus resultados em 2025. Lembrando que você tem acompanhamento durante todo o programa, tanto o meu quanto do Daniel Mestre. Os dois links estão na descrição deste conteúdo.